Este mundo em pecado está, Deus com sua ira jogará para o fundo do mar. Deus enviou o profeta de Malaquias 4, William Branham, para anunciar tua Los Angeles. Arrependa-te, arrependa-te. A terra está gemendo, sinais do céu estão aparecendo. As placas tectônicas vão se movimentar e a terra vai abalar. A besta de Apocalipse 13 no trono está, vindo com a paz e o mundo ela comandará. O mundo em guerra está, com uma bomba a Rússia destruirá o Vaticano. Coisas terríveis estão acontecendo. Teólogos e cientistas não sabem explicar o que a Terra vai passar. Deus com sua ira jogará para o fundo do mar. Oh, Los Angeles, cidade dos anjos, que são exaltados no céu, serão trazidos para o inferno. Arrependa-te, Los Angeles, arrependa o restante de vocês e voltem para Deus. A terra vai abalar, mas aqueles que em Cristo morrerão hão de ressuscitar. Nós, a noiva de Cristo, em um corpo glorificado, restará. Em um período de 30 ou 40 dias, a noiva que ainda estará, mas o mundo não verá. Só os predestinados que foram escolhidos por Deus serão arrebatados. Fomos escolhidos, fomos redimidos. Abra tuas asas, você é uma águia, voe para
dimensão. Fomos escolhidos, fomos redimidos, 1 em 1.000.000. Abra tuas asas, você é uma águia. Voe para a 7ª dimensão. Voe para a 7ª dimensão. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais um culto vertical que nos é concedido pela sua graça. E gostaria talvez de lhes informar que o nosso missionário, o irmão Jeremias, já se encontra gozando boa saúde. E talvez agradecer também a cada um de vocês que, pelas vossas orações, assim como cada tipo de ajuda que foi concedida, as diligências que foram feitas, assim como alguns irmãos que ligaram para ele. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, é a minha oração. E quero também acreditar que o bom Deus está amparando a cada um de vocês neste momento de apuro, onde a praga vai indo, dizimando ali, acolá, como dizíamos, que amanhã é falecimento ali, amanhã é falecimento acolá. E é o tempo em que nós estamos a viver, o tempo do encerramento, como já vimos. Eu estava a ler alguma coisa aqui quando o profeta falava a respeito dos acontecimentos. Nesta mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Ele diz no primeiro parágrafo: a vontade do Senhor para certas coisas acontecerem às vezes. Só alguns acontecimentos têm sido pela vontade de Deus, para que aquilo aconteça. E se for um acontecimento determinado por Deus, não há ninguém que pode impedir. No versículo, ou parágrafo 2, ele começa a contar a respeito de uma tempestade que eles acabaram encarando nas montanhas de Canadá. E ele diz: nós saímos daqui para irmos ao Canadá, o filho e eu. E nós subimos até as montanhas e veio uma tempestade de neve. Eu suponho que vocês ouviram isto em seu rádio. E umas 188 pessoas pereceram nela. E nós ficamos presos em neve acumulada pelo vento por vários dias, ali em cima nas montanhas. E nosso encontro passou, só o encontro que eles haviam agendado acabou passando enquanto que eles estavam retidos naquelas montanhas. E nós tivemos que voltar para casa agora antes de sairmos novamente. Só acabaram não continuar com a viagem, talvez. De modo que nós queremos que tudo foi possível pela vontade de Deus. Que haverá um encontro melhor e alguma outra coisa.
ele tinha algo arranjado para nós que não sabemos. E ele diz, nós de certo modo andamos em um mundo de trevas, porém não em trevas. Nós simplesmente seguimos à medida que a luz vai. Então nós seguimos a luz como crente. E nosso Pai Celestial talvez teve algo do qual nós não sabemos nada. Talvez houvesse algum perigo que se encontrava ali em cima. Só Deus já acabou levantando esta situação que impediu para que o profeta e o irmão Bill não pudessem chegar onde iam fazer os encontros. E ele já está a dar o relatório e já está falando a respeito deste impedimento que provável foi a vontade de Deus. Deus tinha algo melhor. E ele diz, talvez esteja operando para trazer alguém. Veja, Deus pode simplesmente operar em uma pessoa assim. Ele muda uma nação toda apenas por essa única pessoa. Deus pode fazer isso. Levantar um grande alvoroço só para talvez obrigar para que alguém possa procurar a sua face. Já falamos a respeito desta questão nos cultos passados, falamos a respeito de José e Maria, como tinha que sair um decreto que agitou toda a Judeia, toda a nação, cada um voltando para sua terra natal, uma grande agitação. Mas estava se procurando simplesmente daquele casal. Só Deus pode levantar situações tais como esta praga que nós estamos mergulhados nela. Deus pode estar talvez a tentar acordar alguém ou despertar alguém para que procure a Deus. Depende dele, ele não precisa que alguém lhe dê conselho, ele não precisa que alguém lhe diga o que fazer. Ele é soberano, ele faz o que ele achar melhor. Tudo foi criado por ele e para ele. Sim, e deste modo nós sabemos que foi tudo para a boa glória de Deus. E nós agradecemos a Ele por isso e por nos proteger. E houve muitos que pereceram, como ele já colocou aqui. E talvez dizer que na quarta-feira tivemos graça de terminar com o terceiro Éxodo. Como eu dizia que é uma mensagem que talvez acabou me ajudando bastante. Aquilo que Deus foi revelando ao longo do comentário que estava sendo colocado, como o Senhor foi nos ajudando. Como dizíamos, que é uma mensagem que é um comentário que foi trazido num momento assim próprio, propício para o tempo que nós estamos a viver. E eu estava escutando algo que talvez dá para mencionar aqui. Foi precisamente ontem, estava escutando um certo pregador nigeriano que estava a falar a respeito do profeta. Não crente, mas admirante do profeta. Acabou juntando algumas profecias a respeito da América e ele estava aí fazendo o seu comentário. E enquanto que estava fazendo o seu comentário, acabou colocando aí uma notícia
pela qual o presidente atual não tem condições assim físicas e condições mentais para poder exercer perfeitamente as suas funções, de tal modo que já entregou algumas obrigações suas para a vice-presidente. Questões tais como contato com o estrangeiro, com outros presidentes, essas coisas todas. E quando eu estava a escutar isso, acabou me levando de novo de volta a esse pensamento que acabamos de terminar na quarta-feira, a respeito de Acabe e Jezebel, talvez e Elias, dizerem que é verdade que Acabe que era rei, mas a sua traje jazia uma mulher que influencia a maneira da sua governação. Só deparamos de novo com a mesma situação em que já se levantou o mesmo quadro diante de nós. E como já dissemos que foi naquele momento em que este quadro havia sido colocado, que o próprio presidente acabou sendo ferido no seu próprio carro quando comparávamos com o presidente John Kennedy. E esta noite queria falar sobre um assunto aqui que talvez, como se fosse repisar aquilo que já falamos, queria precisamente aprofundar um pouco a respeito deste sítio que nós vimos que foi o buraco do diabo. Só queria falar a respeito de Hollywood como o quartel-general do diabo. Vou basear o meu pensamento precisamente nesta mensagem, a invasão dos Estados Unidos. E como eu dizia que este pensamento que acabamos de abordar acabou me dando uma maneira de ver as coisas totalmente diferente. Portanto, eu vou ler precisamente no livro de 2 Crônicas 18. A partir do versículo 1, estamos a ler a respeito da aliança entre Josafate e Acabe. Já voltamos de novo para Acabe. Só vou ler a partir do versículo 1. Tinha, pois, Josafate riquezas e glória em abundância, e aparenteu-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafate, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Agora, esta aliança aqui é uma aliança estranha. E uma aliança que talvez, querendo o Senhor, havemos ainda de ter que descer e tentarmos mostrar.
porque a verdade é de que as coisas continuam se repetindo. E é por isso a maioria dessas coisas já acabam. O profeta usava este termo de tipologia, porque os tipos sempre se encaixavam. E através daquilo que já foi, você pode compreender o que está acontecendo presentemente. Apanhamos aqui uma aliança muito estranha entre o espiritual e o formal, que talvez poderíamos dizer que estamos prestes para testemunharmos a mesma coisa no tempo em que nós estamos a viver. Sim, como já me referi, que esta noite quero precisamente falar a respeito de Hollywood como o quartel-general do diabo. Antes de começar este pensamento, vou lhes pedir para que inclinem as vossas cabeças para uma palavra de oração. Ó Pai Celestial, o conhecedor de tudo e o conhecedor de todos. Aqui estamos mais uma vez em frente do pau da vida. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, reparti-lo. Senhor, servir a cada um segundo as suas necessidades. Ajuda, Senhor, o Teu povo em todo lado. O Senhor conhece a situação de cada um. Aqueles que estão à procura do Espírito Santo, encha-lhes. Aqueles que estão à procura de cura divina, cura-lhes, ó Pai. Porque o Senhor prometeu essas coisas. Ajuda-me neste momento, enquanto que vou me esforçando como humano para falar a respeito da Tua palavra. Coloque as palavras propícias em minha boca, algo que poderá ajudar alguém em algum lugar. Concede isso, ó Pai, porque honra, glória e ações de graça serão dadas a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória te peço. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Queremos falar a respeito de Hollywood como o quartel-general do diabo. E por isso eu dizia que o comentário do terceiro Éxodo mudou a minha maneira de ver as coisas. E certamente deu-me uma maneira assim ampla de compreender muita coisa, inclusive algumas mensagens. Deu-me graça de compreender os porquê algumas mensagens foram pregadas da maneira como elas foram pregadas. E enquanto que estamos aqui, como já tentamos mostrar o que aconteceu precisamente em Hollywood, que já mostramos que é o buraco do inferno, onde os demônios sobressaíram. Portanto, quando eles sobressaíram, acabaram invadindo os Estados Unidos da América. É aqui onde aparece agora o profeta falando a respeito da invasão dos Estados Unidos da América. Porque é verdade que alguém, quando ouve o profeta falar da invasão dos Estados Unidos da América, imediatamente acaba correndo para uma invasão, digamos, física ou natural.
Mas ele estava a falar precisamente a respeito da invasão espiritual, quando os demônios tiveram acesso. E o diabo sempre foi invadindo, procurando invadir e invadindo. Me lembro precisamente neste tempo, o tempo do rei Acabe, quando o diabo conseguiu colocar uma mulher que foi Jezebel no meio de Israel, não só no meio de Israel, mas como uma rainha. Era precisamente uma grande invasão de Israel naquele momento. O diabo conseguiu colocar o seu elemento, conseguiu colocar o seu ingrediente, colocar o seu adubo no meio de Israel para contaminar. Digamos que colocar germe talvez de câncer, de câncora, no meio de um determinado corpo sadio. E quando aquilo é colocado neste corpo saudável, começa a corromper aquele corpo até que aquele corpo chega a um ponto de decompor, adoecer até morrer, somente por um germe de câncer ou de câncora. Só é precisamente isso que aconteceu nos dias de Acabe. Acabe, quando levou aquela mulher e a trouxe no meio de Israel, foi realmente um dos maiores erros. Não é de se admirar que somos ensinados que não devíamos casar qualquer que seja qualquer companheiro ou companheira, qualquer que não for alguém que tenha a mesma fé com a sua. E ela, quando veio Jezebel, começou a influenciar, de tal modo que as pessoas chegaram a um ponto de não saber quem era mesmo o Deus verdadeiro. Alguns diziam, chegaram a um ponto de dizer que Baal é que era Deus. E alguns diziam, o Senhor é que era Deus. Mas veja essa agitação toda, feita simplesmente por uma pessoa que foi introduzida ilicitamente no meio do povo de Deus. E quando ela invadiu o povo de Deus, ela entrou com uma missão para corromper aquele povo, para tirar aquele povo do Deus verdadeiro e os trazer para a adoração errada, que é a adoração de Baal e Astata. Foi realmente uma invasão terrível que aconteceu naquele tempo. E é a mesma coisa, como dizíamos, que o catolicismo foi procurando uma maneira pela qual invadir os Estados Unidos da América. E finalmente, quando eles conseguiram introduzir um presidente, o senhor John Kennedy, foi uma invasão que nós sabemos, uma das invasões, mas não é propriamente essa que nós queremos tentar ver esta noite. Mas foi realmente uma das coisas que essa invasão acabou trazendo. Portanto, como eu dizia, estamos a tentar mostrar, a falar a respeito de Hollywood como o quartel-general do diabo. Agora, Hollywood é um distrito
da cidade de Los Angeles, precisamente na Califórnia. Aqui mesmo a gente podemos aprender uma grande lição. A localização por si deste lugar chamado Hollywood, que já vimos que Hollywood significa o buraco do inferno, onde os demônios conseguiram sobressair e colocar o seu quartel-general neste lugar. Uma coisa muito engraçada aqui, como eu dizia, que seguindo essas coisas já acabei compreendendo os porquê que o profeta tinha que falar ou pregar a respeito da invasão dos Estados Unidos da América. Estava a falar de uma invasão espiritual. Agora, note uma coisa aqui, a localização deste lugar chamado Hollywood. É um distrito da cidade de Los Angeles. E se a gente tentarmos cavar ainda, tentar ver o que a própria palavra Los Angeles significa, o irmão Branham, quando estava a pregar esta mensagem, escolhendo uma noiva, ele acabou dizendo que você, a cidade que se chama por nome de anjo, nós verificamos aqui que quando você diz Angeles, você está a falar de anjo. É uma cidade de anjos. Los Angeles quer dizer uma cidade de anjo. Mas esses anjos não são anjos que ainda continuam posicionados na palavra de Deus. Porque aqui temos Los Angeles. Estamos a falar de anjos perdidos. Lost Angels. Anjos que se perderam, que caíram. Essa cidade é precisamente a cidade de anjos caídos. E veja, note uma coisa, aqui me dá uma boa compreensão desta mensagem que o irmão Branham pregou, escolhendo uma noiva. Quando o irmão Branham estava a terminar a pregação desta mensagem, por um tempinho ele acabou sendo carregado pelo Espírito e começou a profetizar a respeito de Los Angeles. E ele predisse que essa cidade estaria embaixo do oceano. E eu fiquei assim, sem saber, a maioria, onde jazia os porquê, mas agora, quando eu descobri que, afinal de contas, essa cidade que foi amaldiçoada, essa cidade que deve ir embaixo do oceano, foi precisamente porque é lá onde se encontrava o buraco do inferno. É lá onde se encontrava Hollywood. E ainda vamos tentar mostrar muita coisa que acontece, ou que acontecia assim, ou que realmente acontecia, que ainda acontece ao redor deste distrito chamado Hollywood. Só podemos compreender aqui os porquê que esta cidade foi amaldiçoada por profeta. Porque essa cidade se tornou o buraco pela qual os anjos que caíram conseguiram escalar os Estados Unidos da América e invadiram. E aqui ele prega a invasão dos Estados Unidos da América. Meu Deus. Oh, sim, quando um anjo caído aterra em qualquer lugar, aquele lugar se torna um lugar vil, um lugar detestado espiritualmente,
É verdade que traz algumas fascinações assim naturais, mas diante de Deus se torna um lugar maldito. Faz-me lembrar quando o diabo acabou caindo no jardim de Éden e deparou-se com Eva. E Eva também teve que cair, porque o anjo, o diabo que havia caído, acabou lhe influenciando. Quando Eva caiu, deparou-se com Adão e Adão também acabou caindo. É por isso é muito importante ter todo o cuidado possível quando você está a tratar-se com alguém que tenha caído. Porque se você não tiver graça suficiente, ele pode vir lhe influenciar negativamente. A sua queda pode vir cair sobre você. É por isso que esta cidade, como dizíamos nos cultos passados, que recentemente houve um pedaço bem grande que acabou desabando, acabou caindo no oceano. Vamos dizer que talvez é aquela estrada ali na nossa cidade que sai talvez de Xingale diretamente à cadeia. Toda aquela porção acaba caindo no rio. É o que aconteceu recentemente nesta cidade, Los Angeles, onde se encontra Hollywood. A maldição de Deus caiu sobre esta cidade, porque ela se tornou o buraco pela qual o diabo conseguiu erguer o seu quartel-general. Agora, como dizíamos nos cultos passados, que quando o profeta estava pregando, os Estados Unidos tinham atingido o nível, tinham preenchido o seu copo da sua iniquidade. Meu Deus, talvez pode-se voltar um pouco para trás. Dizíamos que cada um tem o seu copo da iniquidade que vai preenchendo. Quando aquele copo é preenchido, você tem que colher o que você estava, tem que colher a sua iniquidade. É o que acontece geralmente com as pessoas. Faz-me lembrar alguns ladrões aqui que foram apanhados aqui ao redor de dia. São pessoas que preencheram os seus copos da iniquidade. Vamos dizer que alguém vai roubando, acostumou, roubou, escapuliu. Chega-se um momento em que, para ele roubar, já não é uma coisa assim muito estranha. É como se estivesse a retirar as coisas nas mãos das pessoas assim, não esperta. Esse grupo de ladrões acabaram sendo apanhados roubando de dia. São pessoas que tinham se acostumado a roubar, sem saber que na medida em que eles estavam roubando, escapulindo, as suas iniquidades estavam indo diretamente num determinado copo. E quando aquele copo está preenchido, é quando você é apanhado. É como alguém que está saindo com a mulher de alguém, no primeiro dia ele vai fazer no ambiente assim de medo, e vai acostumando, finalmente vai pensar que aqui a qualquer momento eu posso fazer. É quando aquela pessoa vai ser apanhada. E quando é apanhada, geralmente vai ser moída, vão lhe bater. E é porque o seu corpo já está preenchido, o seu corpo já encheu. Por isso, irmão, irmã,
Se você está fazendo alguma coisa e ainda não foi apanhado, é melhor parar, se arrepender, porque algum desses dias você será apanhado numa situação em que você não terá como se escapulir e vão lhe fazer o que você deve ser feito. É exatamente isso que estou a tentar mostrar aqui. Vejamos essas duas mensagens aqui. Estávamos a falar a respeito de como os Estados Unidos, nos dias do profeta, a sua decomposição, o seu pecado, a sua baixeza, eles já tinham atingido o nível em que Sodoma e Gomorra haviam atingido. E eles eram merecedores da destruição. Mas visto que a destruição vai incluir todo mundo, Deus não podia destruir somente os Estados Unidos da América. E aqui mesmo podemos aprender uma lição aqui. Quando o profeta fala a respeito da invasão dos Estados Unidos da América, é verdade que foi naquele momento que os Estados Unidos foram invadidos. Mas agora não é só os Estados Unidos da América que foi invadido, que foram invadidos. A invasão dos Estados Unidos da América foi simplesmente um quartel-general, onde toda a logística estava sendo feita precisamente aqui em Hollywood. O diabo, quando aterrou ou sobressaiu nesta maldita cidade, ele começou a fomentar a sua impureza. E Hollywood foi simplesmente um quartel-general, onde a logística para corromper as nações, a logística para influenciar as nações, estava sendo feita precisamente neste lugar chamado Hollywood. Meu Deus! É lá onde começou essas coisas todas de cinema. É lá onde começou essas coisas de pregadores formados. É lá onde começou o homossexualismo. É lá onde começou todo tipo de podridão que você pode imaginar. E a partir dali, é desta maneira como o diabo costuma trabalhar. Ele precisa talvez de uma só pessoa. Vamos dizer que numa determinada localidade, as pessoas não têm assim costume, digamos, as mulheres não têm costume de pôr calças. E vamos dizer que é uma localidade que ainda está na moda antiga. O que o diabo vai fazer? Vai procurar talvez uma senhorita que não tem nada aqui. Ela pode ter a cabeça cheia de letras, mas aqui no coração não tendo nada, que é mais importante. Só vai levar essa senhorita, vai lhe ataviar, leva, talvez como uma professora é transferida, vai trabalhar naquela localidade. E ela começa a ser como um pequeno quartel que o diabo estabeleceu naquela localidade. E aquela senhora vai começar a influenciar a maioria das meninas ou alunas que vêm naquela escola. Amanhã essa aluna já está a copiar, aquela aluna já está a copiar, aquela aluna já está a copiar, assim sucessivamente. Sim, talvez só para ter que colocar isto, enquanto que ainda está um pouco perto em minha mente. Quando Hollywood se tornou quartel-general,
Nós aqui, como um país de expressão assim portuguesa, muitas das vezes levamos a nossa influência precisamente talvez do Brasil. É lá onde a gente engolimos a maioria de tolice, engolimos as modas, engolimos algumas expressões, engole-se muita coisa. É só o diabo influenciar aquele país que ele sabe que é um país que destacante numa determinada língua, que tem uma influência para a maioria dos falantes daquela língua. Basta atingir aquele país, ele fica relaxado, já sabe que já atingi Moçambique, já atingi Angola, já atingi Guiné-Bissau, já atingi ali, porque ele sabe onde aterrar, ele sabe onde atingir, ele sabe como fazer as coisas. Realmente, dizer uma outra coisa aqui que é propícia, ele não podia aterrar nesses outros países, digamos, países que não têm o costume de dar, senão não teria nenhuma influência assim marcante. Só a América sempre foi uma nação liderante, não só em boas coisas, mas em tudo degradante, tudo podre. Saiu dos Estados Unidos da América, porque o diabo invadiu lá e a partir de lá começou a se propagar até encher todo mundo com a sua vaidade. Como dizíamos a respeito da democracia que saiu dos Estados Unidos da América, foi indo como ondas até encher toda esta terra. Mas quão grato também estamos, porque enquanto que o diabo estava indo propagando a sua tolice, diabo enchendo, influenciando o mundo com a sua impureza, degradação moral e tudo mais. Faz-me lembrar uma pequena revista que eu estava a ler, se a memória não falha, não sei se era revista ou um filme. Houve um tempo em que os africanos não tinham roupa suficiente. Mas agora a maioria das brancas enviaram todas as suas roupas que eles vestiam lá nos anos passados, vestidos bonitos e tudo mais, mandaram tudo como canjica para a África e elas ficaram com calções e essas coisas todas, roupa do interior, para bem dizer. Toda a roupa mandaram para doações, doaram até doar roupa. Estranho. Meu Deus, que coisa. Que coisa. Ok, deixa ver o que eu tenho aqui. Só todos aqueles anjos, a logística, talvez para a gente termos uma ideia daquilo que estou a tentar colocar aqui. Quando a gente diz, é lá onde estava a se fazer toda a logística. Sim, não está saindo. É como estamos a dizer que é precisamente como o que aconteceu ou o que está acontecendo aqui conosco. A graça do Senhor acabou nos ajudando por aqui. E a mensagem teve as suas raízes e a partir daqui está-se a fazer logísticas para ajudar aquele sítio, ajudar aquela cidade, ajudar ali, ajudar acolá, assim sucessivamente. Mas a logística está sendo feita precisamente por aqui. Só este canal que estamos a usar para influenciar o país positivamente foi exatamente o canal pela qual o diabo também
usou para influenciar o mundo negativamente. De tal modo que hoje já não estamos a falar simplesmente a respeito da invasão dos Estados Unidos da América. Estamos a falar a respeito da invasão de todo o mundo. Porque aquela invasão que aconteceu nos Estados Unidos da América foi ao redor de todo este mundo. Só aquela sujeira, aquela impiedade, aquela tolice que sobressaiu através daquele buraco e atingiu a cidade de Hollywood. Eu estava a ver uma cidade onde moram as pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América. Deixa eu ver se posso ler alguma coisa aqui, para ter que ainda dar uma pequena janela. Não estou a ver aqui as minhas citações. Ok. Tentar ler alguma coisa aqui, o que o mensageiro diz a respeito de tudo isso que nós estamos a tentar expressar. Quero ler nesta mensagem a invasão dos Estados Unidos da América. Sim. No parágrafo, vamos descobrir muita coisa neste pensamento. E ele diz no parágrafo 172, agora, o que é? O diabo entrou e ele disse essas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. Ele está moldando segundo Hollywood. As mocinhas, os jovens. Sim, só quando o diabo acabou sobressair nos Estados Unidos da América, ele começou a trabalhar. Começou mesmo a trabalhar. Trabalhou com os pregadores. E o irmão Branham diz que cada pregador que ia nessa cidade chamada Los Angeles terminava também caindo. Cada pregador que ia nessa cidade chamada Hollywood, Los Angeles, esse pregador também acabava caindo, porque está no meio de anjos caídos. E ele ia lá, digamos, talvez como um mensageiro, como um anjo para tentar ajudar. E ele, no meio daqueles anjos caídos, terminava também caindo. Essa foi uma grande estratégia. Que isto aqui, irmão, é revelador. Estávamos a falar recentemente com alguns irmãos, hoje mesmo aqui no nosso país, para você licenciar uma igreja, você tem que ser alguém que fez curso de teologia. Se você não fez curso de teologia, você não tem enquadramento, você não pode registrar uma igreja, porque você não fez curso de teologia. Tudo isso não começou aqui, amados irmãos. Isto aqui começou precisamente em Hollywood, porque quando esse assunto chega em Hollywood, nos primeiros dias foram apanhar aqueles pregadores que ardiam com o evangelho. E talvez algum deles nem sabiam talvez escrever seus nomes, mas eram inspirados e eles pregavam. É verdade que talvez não usavam corretamente a sua gramática, o seu vocabulário, mas eles pregavam sobre a inspiração como Pedro fez.
Mas quando esses demônios chegaram, os demônios religiosos, quando chegaram, disseram, isto aqui não funciona. Nós queremos um pregador, um pastor com uma mente cultivada. Vamos começar a ensinar os pregadores. Vamos começar a dar doutoramento aos pregadores. E aqueles pregadores pensaram que talvez era uma coisa bonita, sem saber que tudo isso tinha a ver com a invasão do diabo. Porque na medida em que a pessoa vai se inclinar a essas coisas todas, acaba se contrariando, começa já a usar, vamos dizer que é alguém que acabou de se informar, mente cultivada, começa a juizar a palavra de Deus. Enquanto que a palavra não é compreendida, a palavra não precisa assim de ser compreendida, mas precisa de ser querida. Deus não nos pede assim muito para compreendermos, Ele nos pede para querer. É o que nos interessa muito, é o que interessa tanto a Deus. Alguém que crê na palavra dele. Não aquele que compreende. Mas na medida em que as pessoas vão se informando, vão começar já a juizar. Eu lembro recentemente, foi recentemente quando na igreja Assembleia de Deus, não sei se é dos africanos aquilo ou sei lá, mas uma dessas assembleias acabou saindo uma ordem de que todos os pastores tinham que ir na escola bíblica. Se não fosse, era desqualificado. E acabaram a tirar a maioria dos pastores que eram muito úteis na igreja Assembleia de Deus africana. Tiraram aqueles pastores que talvez tinham um pouco de unção, que conheciam, que tinham uma experiência com Deus, como David, que conheceu a Deus precisamente lá no deserto. Tiraram esses, trouxeram pessoas eloquentes. Veja em que estado estão hoje. Vai nessas igrejas, vai apanhar mulheres de brinco. Houve uma luta mesmo para deixar brinco entrar na igreja. E agora já estão ali as calças e tudo mais. E essas coisas todas começaram precisamente em Hollywood. E foram se expandindo, foram indo como onda, como cheia, invadindo terras. De tal modo, hoje já estamos a falar a respeito da invasão do mundo. Porque aquela invasão que atingiu os Estados Unidos da América, ela também já atingiu o mundo inteiro. Ele está mencionando as mocinhas e as jovens. Sim, o diabo é astuto. Sabe, ele começa a trazer coisas, ele dá coisas um nome muito bonito e aceitável. Se alguém, digamos, veste-se de uma saia, desde que aquela saia está, como dizem, na moda, independentemente de quão escandalosa aquela saia é, mas desde que uma saia reconhecida como saia que está na moda, independentemente como aquela saia está, as pessoas vão aceitar, vão dizer, isso aqui é moda, está na moda. E neste tempo que o irmão Branham estava a pregar, foi o tempo em que reinou questões de minissaias. E o diabo estava indo, subindo, cortando as saias compridas.
Ou quando eu lembro, quando penso a respeito dos Estados Unidos da América, que era uma nação especial, constituída de homens e mulheres que saíram da Inglaterra à procura da liberdade religiosa. Quando a América começou, por isso você vai apanhar na sua moeda, está escrito: em Deus confiamos. Era uma nação que confiava em Deus. Deixa eu colocar isso. Era uma nação que confiava em Deus. Já falamos aqui, quando se chegava tempo de sessão parlamentar, tinha uma cadeira colocada ali onde não sentava ninguém. E eles queriam que é naquela cadeira onde Deus assentava para dirigir os assuntos daquela nação. Meu Deus, faz-me lembrar este outro filano que estava a falar de como as igrejas deviam obedecer tudo quando é dito, desde que é dito pelas autoridades. É verdade que é assim. Mas você deve compreender que a autoridade divinamente aceita por Deus é uma autoridade estabelecida na base da palavra de Deus, em que as pessoas, como nação, lembro-me o que fazia nos Estados Unidos da América quando chegava tempo das eleições. A nação estava de joelho orando para Deus lhes guiar a quem escolher. Que tipo de nação? Estamos a falar de cantores. Os primeiros cantores que se levantaram nos Estados Unidos da América levantaram para cantar a respeito de Deus, não para cantar a respeito talvez de uma certa prostituta, de um certo divórcio, cantar a respeito disto, cantar a respeito daquilo. Os primeiros músicos americanos levantaram para cantar a respeito de Deus. Era uma nação peculiar, uma nação temente a Deus. E mostra-me hoje em dia qual é a nação temente a Deus. Não há nenhuma nação temente a Deus. As nações foram invadidas por diabo. Para a sua informação, amados irmãos, não há nenhuma nação onde é regida pela palavra de Deus. As nações foram invadidas pelo diabo. Por isso Deus está preparado para estabelecer um reino aqui na terra. O reino dele. Eu vi uma coisa, foi na quarta-feira, muito bonita, sabe? Quando estava a se dizer que Jesus falando com os fariseus, dizendo que eu fui aquela pedra que estava dirigindo os filhos de Israel, aquela pedra que jorou as águas para salvar aquela nação moribunda. E eu comecei a pensar que, se é que Jesus foi aquela rocha que deu a sua água, eu lembro, Deus já havia falado com Moisés, dizendo: vai falar com a rocha para dar a sua água. E esta rocha ainda está dirigindo a igreja. Esta rocha que tem nos aparecido nesses últimos dias é Cristo. Fez-me ver uma coisa muito engraçada. É onde eu compreendi que essa rocha que é Cristo é aquela rocha que feriu a estátua do rei Nebuchadnezzar.
E aquela rocha, quando feriu aquela estátua de Nabucodonosor, aquela rocha começou a crescer. Se é que podia crescer, é precisamente porque tinha vida. Sem vida não tem como desenvolver. Aquela rocha começou a crescer até encher todo mundo, até possuir o reino. Amados, os melhores dias para os cristãos estão tão próximos. Os piores dias para o descrente estão tão próximos. Está a chegar um momento em que Deus vai fazer a separação entre o crente e o descrente. E este momento está à mão. Este momento não está tão longe. Em breve o Cordeiro virá para tirar a sua noiva desta terra maldita. E é por isso, amados irmãos, o tempo que nós estamos a viver é tempo em que você deve ter a certeza de que o seu coração já foi resgatado do mundo. A inclinação das coisas vis deste mundo. O seu coração deve estar mergulhado no sangue, mergulhado na palavra. O seu gozo deve ser o gozo da palavra. Ter prazer em ler a palavra de Deus. Ter prazer em orar. Ter prazer em sentar. Ter prazer em sentar e escutar a palavra de Deus. Não ter prazer nas coisas deste mundo. Este mundo já era. Independentemente como as pessoas vão tentar levantar este mundo já não vai se levantar. Este mundo foi colocado na balança e achado em falta, porque o mundo inteiro foi invadido por diabo. O diabo está em todo lado. Está em cada ministério. Está em cada canto da cidade. Está a ver? Ele invadiu as mocinhas. Tirou-lhes as roupas, colocou-lhes, deu-lhes aquelas roupinhas escandalosas. São calções. Sabe quando alguém vai na praia e tira toda a roupa e fica com a roupa do interior, todo mundo compreende, diz, está na praia, mas ela está nua. Mas as pessoas facilmente compreendem, dizem, é vida da praia. Tudo isso foi precisamente introduzido por diabo. Diabo mesmo. E ele tinha que ter onde começar. As mulheres que começaram a pôr calças começaram em olhudo. As pregadoras começaram também em olhudo. Toda a sujeira que hoje inundou o mundo, homossexualismo, começou também em olhudo. Por isso é a morada de anjos caídos. Aqueles anjos que seguiram o diabo. A terça parte dos anjos. Duas partes dos anjos que seguiram a diabo. Sobressaíram lá e fizeram o seu quartel-general. Deixa ver se posso apanhar. Ainda poderemos voltar para ler essas coisas. Tentar ver se podemos sementá-las nos nossos corações para melhor enfrentarmos os desafios do dia. Sim, deixa ver se posso continuar a ler aqui. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo o Hollywood. Está a ver? Muito bonita, sabe? Todas as jovens que nós temos no mundo, a luta é de tentar se moldar como uma certa jovem que ela viu de Hollywood. Vamos dizer que talvez uma estrela de cinema veste-se de uma maneira assim,
como essas coisas que andam por ali. Aparece simplesmente um jogador que faz um corte assim, estranho. O diabo já tem onde começar. A partir dali, todo mundo que vai assistir jogo, desde que é um jogador famoso, cada jovem que vai ver aquele jogador famoso vai querer ser como ele. É assim como o diabo opera. Só veja aqui como o profeta de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus está nos informando. As mocinhas e os jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Está vendo? O mundo político está acabado. Nossa nação está falida. É verdade, não há nenhum mundo que está em vida. Tudo está acabado. Você se lembra disso? Que o irmão Branham disse isso. Assim diz o Senhor. Nossa nação está demolida. Nunca se levantará. E, meu Deus, se as pessoas soubessem o que quer dizer isso, quando as coisas são colocadas desta maneira. Ela está acabada com todo o restante das nações. Não há nenhuma nação que está em pé. Todas as nações estão invadidas. O diabo invadiu tudo. Fala de prostituição. Fala do quê? Tudo isso saiu de lá, neste buraco, nesta cidade dos anjos caído. E ele diz, é a maior nação no mundo de pé hoje. Está falando dos Estados Unidos da América. Sim, eu queria colocar alguma coisa aqui. Alguma dessas coisas Deus já acaba trazendo para nos ajudar. A América era a nação liderante, como dizíamos. Vocês todos que já escutaram a escritura na parede se lembram de como o irmão Branham coloca a América. E ele está colocando aqui. Uma nação liderante. Houve um tempo em que a América era realmente uma nação liderante. Mas a América já está a perder. Ou vamos dizer que já perdeu, está perdendo a sua liderança. Era a nação mais industrializada, mas agora a nação mais industrializada já é Índia, já não é América. Era a nação que tinha os prédios mais altos, que chamam de arranha-céus. Mas agora já estão esses prédios mais altos, já estão em Dubai. A América está a perder, já perdeu o seu estado de uma nação liderante. Por que ele perdeu? Porque tudo que ela era já se foi ao redor do mundo. A América era uma nação liderante. Estamos a falar aqui, digamos, de cinemas. Hoje em dia, quando a gente fala de televisor, tudo isso começou em Hollywood. Como o diabo foi trabalhando quando, nos anos 80, eu lembro, uma vez vimos um televisor, um só, na beira, lá num sítio onde podia se pendurar e todo mundo ia lá para ver. E essa coisa de cinema, não cinema, ver vídeos, pagava-se dinheiro para você ir num sítio específico, como, não sei, aqui 33, aqui naquele sítio de 33 aqui. Era serviço daqueles lugares, onde as pessoas, para ver filme, tinham que pagar e ir ver alguma coisa. E todos aqueles filmes saíam de Hollywood. Mas o diabo foi desenvolvendo, foi lutando.
Ele viu que os cristãos não queriam ir naqueles sítios, ele procurou uma maneira. Agora ele tinha que trazer televisor e as pessoas colocaram televisor, o diabo aproximou-se mais das pessoas. E ele já tinha filmes já nas casas. Ele viu que não era suficiente, tinha que inventar já celular, e você anda com seu filme. Estamos a viver num mundo, irmãos, um mundo invadido por diabo. Não é de se admirar que este mundo tem que ser queimado. Oh, como eu ficarei feliz quando o mundo for queimado. Porque merece. Não há nenhum lugar são. Você não tem onde você pode pegar. É como alguém que morreu há uma semana, 2 semanas. Talvez foi no mato, acabou se enforcando, pescoço cortado e caiu ali. Quando você chegar, vai começar a pegar de onde? Tudo está podre. Talvez tinha sapato, você tenta pegar o sapato dele, todo o sapato com o pé dele está aí, sai, tudo está podre. Não tem onde se pegar. Não tem onde pegar, onde colocar a sua mão. Este mundo está podre. Pega a juventude, está podre. Pega a maternidade, está podre. Paternidade também está podre. Tudo, não há nada que não está podre. Não há nada. Não são esses mais velhos que andam com novinhas e 14, essas coisas todas. Não é. Como já foi dito aqui, política, tudo também está podre. Não há nenhum lugar. Polícia, alfândega, migração, tudo está podre. Tudo está podre. Alguém pode pensar que essas coisas são ditas por mal, mas estamos a dizer porque é verdade. Isso aqui não vai levantar. Você pode pensar que há de chegar um tempo mesmo onde as alfândegas vai ser, digamos, um lugar onde não há corrupção. Você está enganado. Você pode pensar mesmo que a polícia de trânsito há de chegar tempo em que toda a corrupção vai se tirar. Ou os governantes, onde não haverá desvios de fundo. Você está enganado, não é este mundo. Este mundo já se foi. Este mundo já era. Uma perna já está numa cachoeira, não volta mais. Não volta mais. Igrejas como igreja, denominação, já está também podre. Você fala dos padres, esquecer. Padres, irmãs, crianças, sei lá, gravidez que as irmãs tiram, essas coisas todas. Fala dos pastores denominacionais que são apanhados. Recentemente estava-se a falar de um pastor aqui, um missionário que saiu de muito longe para vir trabalhar numa dessas igrejas aqui. Foi apanhado com 14. Imagina alguém que saiu do exterior para vir pregar o evangelho. Chega aqui e é apanhado já com meninas. Senhor, você veio mesmo para fazer isso aqui? Isto aqui está podre. Por isso Deus tinha que levantar um profeta para que houvesse uma igreja sem mancha, sem ruga. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que nos transportou, que nos separou do mundo com uma espada aguda e nos transportou para a luz do entardecer. Haverá luz no tempo da tarde, e a luz já veio. Por isso somos recomendados para sairmos em toda a sujeira e andarmos na luz. A luz do dia, a mensagem da hora, a mensagem prometida. Não confusão da igreja. Não igreja que talvez um punhado, talvez alguém está ali com seu olho fito nas finanças. Estamos a dizer o evangelho puro. A palavra verdadeira de Deus, que está preparando as pessoas para serem arrebatadas,
para serem transformadas e arrebatadas ao abrir e fechar de olho. Esta mensagem foi enviada especificamente para preparar, como já mostramos, para levar um povo, tirar um povo e levar este povo para o milênio. Meu Deus, nós podemos ver como Hollywood foi influenciando. Está a ver? As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Sim. Está a ver? E eles vão fomentando a sua tolice através desses meios todos. Hoje em dia, é ali na internet onde o diabo acabou colocando tudo. Toda a pornografia, toda a sujeira, tudo está baldeado ali. Ele cheira onde o diabo está a pôr a sua sujidade para corromper as pessoas cada vez mais. E se você não tem sentido de cheiro, vai comer toda a sujidade. Bendito seja o nome do Senhor que nos enviou o profeta. E eu não sei o que seria se Deus não tivesse enviado um profeta. Isto aqui foi uma mão poderosa de Deus para nos resgatar deste mundo que está caindo aos pedaços. Para nos levantar dessa lixeira e nos colocar num lugar sadio. Ok. Deixa ainda continuar a ler. Tenho quantos minutos aí? 1h15. Ok. Vou terminar daqui a pouco. Vou continuar no domingo. Querendo o Senhor. Ok. O que é isto? É o diabo. É o diabo. A invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinha em Hollywood. O diabo, ele disse, eu posso tomar os firmes aqui até que a televisão venha. Então eu os tomarei. E ele se assentou ali, o diabo. Ok. Deixa eu ver se posso ler uma outra coisa aqui. Quero ler algo aqui. Deixa eu ler. (69) E eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. Que nós o temos estabelecido é uma forma de que eu diria evangelismo de Hollywood. Aquela pregação fria de Hollywood que não... Quando alguém chega, um pastor e diz, prostituta tem que se arrepender, as pessoas começam a dizer, mas logo dizer que prostituta mesmo. Precisam de uma linguagem adubada, suave. É como uma linguagem de um padre que chega e diz, todos nós somos filhos de Deus. Tudo isso é produção de Hollywood. A pregação tem que chamar a coisa segundo a sua cor, é branca, branca, preta, preta. E as pessoas devem se arrepender quando você quer tomar a cruz. Você tem que chegar a um ponto de uma decisão que vem precisamente da sua alma. Tem que tomar uma decisão. E ele diz muito sobre fascinação. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje. E que coisa? Ele está tão inchado. Tem seus diplomas aí, como que não vai estar inchado? Ele sabe que, vou mostrar
aqui a melhor gramática. Ele entra ali, sobe ali, inchado, e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação. E coisas assim. E se comporta de maneira repreensível. E atua como um palhaço no púlpito. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para trás dela. Fazer um apelo ao altar é correto. Isto é a razão que o mundo tem entrado na condição morna hoje na qual está. Ele chega ali, ele já ouviu a respeito daquela história, chega ali e começa a falar história só para fazer as pessoas rirem. As pessoas vão rir, sim, rir, depois de rir, ele começa com a sua pregação morna. E chega tempo de que vai chamada de altar, as pessoas começam a vir no altar a mastigar chewinga. A mastigar chewinga. Chega ali, levanta as suas mãos, está ali a mastigar sua chewinga. Não há sinceridade. Tudo isso começou em Hollywood. E já está espalhando, ou já se espalhou em todo o mundo. Nenhum país que essas coisas que estamos a dizer ainda não atingiu. Foi acompanhando o diabo como ele invadiu o mundo inteiro. E hoje em dia o mundo está nas garras do diabo. As pessoas não estão cientes. Quando falam, quando pensam do diabo, pensam de alguém que não sabe escrever. Você está enganado. O diabo é doutorado. O diabo é tudo que você pode pensar a respeito de letras. Fez todo tipo de doutoramento. Esqueça, o diabo é político. O melhor político que existe é o diabo. O melhor político é quem? É diabo. O melhor enganador. Não é ele que enganou a nossa mãe Eva? Está a ver? E eles vêm à igreja esperando ser entretidos por um grupo de evangelistas de Hollywood. Eles vêm à igreja com a esperança de que, vamos ser entretidos. E sim, e muitas das vezes tem sido isso. Eles sabem que tem lá alguém ali que tem poder intelectual. Chega ali, faz um discurso dele, todo mundo, coisas lógicas e tudo mais. E as pessoas são cativadas por causa daquilo só. E se levantam, simulam muita fascinação e muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma. Chega, vai apanhar aquele instrumento, e as pessoas são pegos com isso aqui. Eles tiraram toda a santidade de Cristo e colocaram algum homem ou alguma igreja ou alguma organização. Irmão, e eu lhe digo, você pode passar imune com fascinação. Palhaçada de Hollywood assim. E é pela igreja. Porém, na presença de Jesus Cristo, Ele é aquele há que ser glorificado. Isso é correto. Isso é verdade, meu querido irmão e irmã. Meu Deus, já se levantaram homens enganadores. São pregadores, alguns entram no púlpito carregados nas costas. Eu lembro uma vez aqui, vinha não sei se é bispo, é quem. Os crentes tiveram que ir na estrada principal, começar a estender capulana, até que o bispo pudesse chegar nessa igreja aqui ao pé. Não vou mencionar. Está a ver? Um tal respeito a respeito de uma pessoa que chega a um ponto até de mudar de títulos. Até a pessoa, Dom fulano.
Dom fulano, esses títulos, santo padre, essas coisas todas, não há necessidade de ter que elevar barro, homem moribundo, a esses níveis. Quem merece toda a honra e toda a glória é precisamente Jesus Cristo, aquele que morreu por causa dos nossos pecados. Tudo isso que a gente estamos dando a todo tipo de honra e respeito, algum dia vai ser colocado abertamente, que afinal de contas nem deveríamos ter feito isso. Ok, eu espero que Deus nos ajudando, possamos continuar com o mesmo pensamento. Precisamente, sim, deixa eu ler aqui, 160. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministro. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood aqui. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás. O diabo desembarcou aonde? Em Los Angeles, com seus anjos caídos. E ele foi colocar o seu quartel-general precisamente em Hollywood. E a partir dali começou a fomentar a sua sujeira. Começou a influenciar o mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não copie a ninguém sem que você saiba onde que essa pessoa está tirando a sua influência. Você, menininha, está passando na cidade, viu moda, que talvez uma dessas meninas copiaram de Hollywood, você corre, vai mandar cozer a mesma coisa, a mesma roupa, o mesmo vestido. E você não sabe onde essa pessoa está a extrair essas modas. A maioria de nossas modas que estão agitando as nossas mulheres são modas que saíram de Hollywood. E Hollywood apanhou aonde? Hollywood apanhou no inferno. Todas essas coisas que nós chamamos de moda, coisas fascinantes e tudo mais, essas coisas todas, a maioria delas saem precisamente do inferno. O mundo foi invadido. É por isso o crente, propriamente dito, ele deve tirar a sua influência precisamente na palavra de Deus. Quando a Bíblia estabelece a maneira correta como mulher deve se vestir, vesta-se, minha irmã, da maneira que você viu na palavra de Deus. Vesta-se, meu irmão, da maneira que você viu na palavra de Deus. Não da maneira que você viu o seu colega, ou a maneira que você viu o professor atuando. A maioria das ações, a maioria de coisas que as pessoas fazem, sai precisamente do inferno. A maioria de algum desses jeitos que as pessoas fazem ao andar, falar, as mulheres agitam seus corpos, tudo isso saiu deste buraco do inferno. O mundo foi invadido. Por isso, amados irmãos, quando você apanha alguma coisa que o profeta está a dizer que o crente deve ser desta maneira, você está tomando a sua influência precisamente do céu. Nós estamos a receber. Há duas influências principais que estão caindo sobre a terra.
Uma influência que está saindo do inferno e a influência que está saindo do céu. A influência que está saindo do céu é precisamente aquela influência que sai da palavra de Deus. Qualquer outra coisa que não tem a sua base na palavra de Deus é precisamente algo que está a sair do inferno. Por isso, sai, meu irmão, sai, minha irmã, dessas calças bem apertadas também começaram lá em Hollywood. Poderíamos colocar muita coisa aqui, querendo o Senhor, e talvez poderemos continuar no domingo. Mas, meu irmão, minha irmã, extraia a sua influência a partir do céu, a partir da palavra de Deus. Quando você apanhar alguma coisa que a palavra está a proibir, deixe isso. Essas igrejas que estão a deixar as suas mulheres pregar, tudo isso saiu do inferno. Essas igrejas que estão a deixar as suas mulheres porem calças e calções e minissaias e roupas transparentes que mostram a roupa do interior, tudo isso está a sair de Hollywood, está a sair do inferno, está a sair. Veja o que Deus vai fazer àquela cidade chamada Hollywood, aquela cidade de Los Angeles. Como Deus vai empurrar essa cidade para lá embaixo do oceano. E se é que Deus vai fazer desta maneira com essa cidade, e você está a receber a influência que está a sair daquela cidade, o que será de você? Você será elevado? Certamente não será elevado, você também será empurrado ao inferno. Que Deus possa nos ajudar. E eu tenho a certeza de que podemos visualizar aqui, podemos ver aqui que toda essa geração está condenada, está afundando. Por isso a saúde está a afundar. Por isso a política está a afundar. Por isso o moral também está a afundar. Tudo está afundando porque recebemos a influência de lá de Los Angeles, onde está Hollywood. Que a maldição de Deus caiu sobre aquilo. Você diria neste momento: Senhor, ajuda-me a receber a minha influência do céu. Deixa-me não copiar nada que saiu deste buraco do inferno. Não permita que a influência de Hollywood caia sobre a minha vida. As maquiagens, pintura de cara, pintura de unha, toda essa sujeira saiu precisamente deste buraco chamado Hollywood. Senhor, me ajude, por favor. E eu quero extrair a minha influência, e eu quero copiar e fazer o que a palavra dita para um crente fazer. Porque desde que você está a fazer o que a palavra dita, você está a copiar precisamente do céu. Coisas limpas, vestir-se como uma irmã, vestir-se como um irmão, recebendo a influência que está a sair do céu. É o que está acontecendo. Ninguém está isento disso. Se você não está a receber a influência do inferno, está a receber do céu. Se você não está a receber do céu, está a receber do inferno. Mas ninguém está isento disso. Oh, Senhor, ajuda-me, por favor, para que a minha vida esteja aberta e disposta para receber a influência que sai do céu. Lembre-se, faz-me lembrar que a América é o país em que a outra parte pode estar
de dia e outra parte pode estar de noite. Lá para Alasca. Enquanto que outra parte é de dia, outra parte é noite. Assim sucessivamente. São influência. Há grupo de homens e mulheres que jazem na escuridão, enquanto que o outro jaze na luz. Senhor, ajuda-me, coloca-me na luz. Não permita, Senhor, que a minha alma receba a influência do inferno. Não permita que eu copie, Senhor, segundo Hollywood, porque seria a influência que sai daquele quartel-general do diabo. Mas quero receber a minha influência diretamente do céu, da palavra de Deus. Tenha pena de mim. Você jovem, você mocinha, extraia a sua influência da palavra de Deus. Não lute para ser como aquela pessoa que você viu, talvez num certo filme de Hollywood, uma estrela de cinema, um jogador, seja lá quem for, tentar querer copiar cortes diabólicos, que nem sabemos, essas coisas todas saem do inferno. Que Deus tenha pena deste mundo malvado, maldito neste momento de encerramento. Você gostaria de pedir a Deus, Senhor, vejo que há essas duas influências que estão a cair sobre os habitantes da terra. Permita que eu receba a minha influência precisamente de Ti, da palavra, do céu. E me ajude que esteja precavido para não receber nenhuma outra influência contrária. Ó Pai Celestial, é chegada a hora, Pai Santo, de terminarmos com este culto. Mas, Senhor, as coisas que estamos vendo são preciosas. E, Pai, vendo como o diabo colocou o seu quartel-general precisamente naquele lugar chamado Hollywood, naquela cidade dos anjos caídos. Não é de se admirar que Deus, na forma do profeta, tinha que amaldiçoar aquela cidade, e ela está amaldiçoada, está caindo em direção ao mar. Mas, Senhor, tem nos enviado uma mensagem para trazer uma influência celestial. Ó Senhor, permita que essa influência tenha um tal poder nas nossas vidas. Senhor, nas nossas crianças, nos nossos jovens, sabendo que o diabo não está a dormir, está inventando coisas para enviar a partir deste quartel-general. E, Pai, vimos que aquela invasão que aconteceu nos Estados Unidos já se espalhou ao redor de todas as nações. E todas as nações foram invadidas. Que diremos, Senhor, neste momento, enquanto que as duas influências vão indo ao redor do mundo? Ajuda-nos, ó Pai, para recebermos a nossa influência diretamente da mensagem. Da maneira como o mensageiro disse que devíamos vestir, devíamos falar, devíamos se conduzir, seja lá o que for, Senhor, é o que nós queremos fazer. Estamos, Senhor, dispostos para recebermos a nossa influência diretamente do céu. Ajuda, Senhor, cada irmão, ajuda cada irmã, que isso aqui não seja tomado de uma maneira leviana, mas seja tomado de uma maneira profunda, de tal modo que as pessoas se coloquem à disposição para receber a influência celestial.
Tenha pena de nós. Tenha pena, Senhor, de cada pregador em todo lado onde eles se encontram. Prospere, Senhor, o nosso caminho. Senhor, ampare o seu povo neste momento de agitação. Se essa agitação foi levantada de propositamente para nos levar até algum ponto, permita, Senhor, que isso seja assim. Porque queremos, Senhor, fazer a sua perfeita vontade. Por isso, nos ajude, Senhor. Ajude os irmãos, ajude as irmãs. Aquelas irmãs que sempre, quando vem algo, quando vem alguma moda, querem copiar, que tenham graça de copiar modas que são extraídas precisamente da sua palavra, não algo que saiu de Hollywood. Ajuda-nos neste momento em que estamos condicionados, tenhamos graça de ler para extrairmos a nossa influência do céu. Pai Santo, queremos nos encomendar nas tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada palavra possa achar seu espaço nos nossos corações. Para a tua glória te peço. Amém.